Você sabia que foi uma mulher quem declarou a independência do Brasil? E a origem do sobrenome Silva? Conheça esses e outros fatos curiosos sobre a história do Brasil no vídeo de hoje. Olá, pessoal! O Brasil é um país continental, diverso e multicultural. São mais de 500 anos de história, o que rendeu alguns fatos bastante curiosos. Muitas vezes, a disciplina de história na escola não dá conta de entrar nesses detalhes. Por isso, aposto que você provavelmente ainda não conhecia essas 8 curiosidades da história do Brasil. Mas antes de continuar, não se esqueça de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Já deixa o seu like no vídeo e ativa o sininho para não perder nada. Vamos lá? 1. Foi uma mulher quem declarou a independência do Brasil. Você sabia que foi uma mulher quem declarou a independência do Brasil? Pois é. Muitos acreditam que Dom Pedro I foi o responsável pelo rompimento da colônia com a coroa. Mas quem fez isso, na verdade, foi sua primeira esposa e primeira imperatriz do Brasil, a austríaca Maria Leopoldina. É importante destacar que a independência não foi só o episódio do grito de Dom Pedro às margens do rio Ipiranga, mas uma série de eventos que levaram à ruptura com Portugal. Nesse contexto, Maria Leopoldina teve um papel tão importante quanto seu marido. Foi Leopoldina, junto com José Bonifácio, que convenceram Dom Pedro I a ficar no Brasil e não voltar para Portugal. Após esse episódio, que ficou conhecido como Dia do Fico, Dom Pedro teve que ir lá para São Paulo para resolver uns problemas com rebeliões. Então ele deixou Leopoldina no comando como chefe do Conselho do Estado e princesa regente do interior do Brasil. Nesse período, a corte portuguesa estava insatisfeita com o Brasil e com a família real. Isso porque eles pretendiam levar Dom Pedro de volta para Portugal e rebaixar o Brasil como colônia de novo. Mas Leopoldina não aceitou. Junto com José Bonifácio, ela assinou a Declaração de Independência do Brasil. Leopoldina avisou em carta a Dom Pedro o que tinha feito e pediu seu referendo. Foi então que o imperador fez o famoso grito no dia 7 de setembro de 1822. Com isso, o Brasil se separou de Portugal e teve a imperatriz Maria Leopoldina como primeira governante. 2. Quem foi Maria Quitéria, a Joana d'Arc brasileira? Você sabia que já existiu uma Joana d'Arc brasileira? Trata-se de Maria Quitéria, uma das grandes heroínas da independência do Brasil. Maria Quitéria de Jesus foi uma combatente baiana da Guerra de Independência. Como Joana d'Arc fez na França no século XV, Maria Quitéria fugiu da casa dos pais em 1821 e assumiu a identidade masculina para entrar no exército. Ela é reconhecida hoje por ser a primeira mulher a servir as Forças Armadas Brasileiras. Na época, o próprio Dom Pedro I a nomeou com a Ordem de Cavaleiro Imperial. 3. O primeiro presidente negro do Brasil. Talvez você não saiba, mas o Brasil já teve alguns presidentes negros ao longo de sua história. Nenhum, entretanto, com traços e identidade tão marcantes como os de Nilo Peçanha. Peçanha foi o primeiro presidente negro do Brasil. Muitos historiadores dizem que existem outros registros em nossa história, mas os dirigentes costumavam ocultar suas origens africanas por conta do racismo. Nilo não era de família rica. Seu pai era um homem negro conhecido como Sebastião da Peçanha, e sua mãe precisou sair de casa porque seus pais não aceitavam a origem do marido. Quando se tornou adulto, Nilo Peçanha se filiou ao Partido Republicano Fluminense. Lutou pelas causas abolicionistas e apoiou o golpe militar republicano de 1889. Ele foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro, presidente do Rio de Janeiro, senador e também concorreu como vice de Afonso Pena. Os dois ganharam as eleições presidenciais com grande vantagem em cima de seus oponentes. Afonso Pena morreu e Nilo Peçanha assumiu a presidência, se tornando o primeiro presidente negro do Brasil e 7º a ocupar a cadeira de presidente no Brasil republicano. 4. Quem foi o primeiro Silva? Estima-se hoje que mais de 5 milhões de brasileiros tenham Silva no sobrenome. Isso quer dizer que 1 a cada 5 brasileiros, em média, é um Silva. Esse é o sobrenome mais comum no Brasil e também em Portugal, onde surgiu. Já a variação da Silva ocupa a 22ª colocação no ranking nacional, com pouco mais de 1 milhão de pessoas. Com isso, nenhuma família é tão grande quanto a família Silva, ao menos não na América ou na Europa. A origem desse sobrenome é misteriosa, mas há registros que datam desde o Império Romano. Na época, alguns lusitanos incorporaram Silva ao próprio nome.
O sobrenome, que significa selva ou floresta, permaneceu na Península Ibérica e chegou à América junto com os portugueses. O primeiro a chegar ao Brasil foi o Pedro da Silva, em 1612. Desde então, esse nome se espalhou muito. Muitos dos novos Silvas que surgiram eram pessoas que antes não tinham sobrenome, como escravos e indígenas. Era o caso de pessoas que queriam mudar o seu sobrenome para fugir de perseguição ou começar uma nova vida no Brasil. Até hoje, não é possível explicar por que o sobrenome Silva foi tão escolhido. Ele foi tão usado que deixou de estar restrito a um grupo ou etnia, como os escravizados ou os portugueses. O Silva é um reflexo do Brasil, uma mistura de povos e culturas. É o sobrenome de 5 ex-presidentes, grandes personagens da história e estrelas nacionais. 5. Origem da feijoada. Se engana quem acredita que a suculenta feijoada teve origem nas senzalas brasileiras, quando os escravizados usavam as partes de porco descartadas pelos patrões para misturar no feijão. Na verdade, a feijoada, como conhecemos, surgiu no final do século XIX pelas mãos dos portugueses. O objetivo era ser uma solução simples para a falta de alimentos no Brasil. Porém, alguns historiadores indicam que a feijoada é provavelmente uma iguaria milenar, surgida possivelmente no Mediterrâneo, ainda na época do Império Romano. 6. De onde surgiu o nome favela? Atualmente, é impossível pensar no Brasil sem pensar nas favelas, que se tornaram parte da identidade nacional. Mas você sabe de onde vem o nome favela? Essa denominação surgiu no Rio de Janeiro graças ao Nordeste e à Guerra de Canudos, um episódio bastante violento na história brasileira. Aos soldados que combateram na guerra foi prometido que ganhariam sua casa própria, mas o governo, é claro, não cumpriu. Os soldados então voltaram para o Rio de Janeiro e se estabeleceram no Morro da Providência, onde construíram suas moradias com as caixas usadas para guardar e transportar os canhões da guerra. O morro onde estavam morando agora era muito semelhante ao que tinha sido cenário para a Guerra de Canudos na Bahia, chamado de favela. O morro baiano ganhou esse nome graças a um arbusto comum no sertão nordestino chamado favela, que tem sementes parecidas com favas. O nome favela, portanto, surgiu de um legume. 7. Senador brasileiro já cometeu assassinato em plenário. No Brasil, é bastante comum um político ser chamado de ladrão, bandido e às vezes até mesmo assassino. Isso não é exagero para identificar o senador alagoano Arnon de Melo. Arnon tinha como rival político no estado de Alagoas o senador Silvestre Péricles de Góes e chegou até a ameaçá-lo de morte. Por conta disso, os dois, que agiam como coronéis, passaram a andar armados. Um dia, em 1963, no plenário do Senado Federal, Melo viu seu rival Péricles se levantar e pensou que ele sacaria a arma. Temendo ser alvejado, Arnon puxou seu revólver e disparou. No entanto, ele não era bom de mira e acabou acertando o senador José Cairala, do Acre. O mais curioso é que tanto Arnon de Melo quanto Péricles foram absolvidos pelo Supremo Tribunal Federal e Arnon foi eleito mais 3 vezes como senador. Mas não acaba por aí. Arnon de Melo é pai de um personagem importante da recente história do Brasil, o ex-presidente Fernando Collor de Mello, atualmente senador pelo Alagoas. 8. Quem projetou Brasília? Você pode ter pensado rapidamente, foi Oscar Niemeyer, mas saiba que ele não está sozinho nessa. Na verdade, nosso ilustre arquiteto projetou os principais prédios públicos da capital federal, mas foi uma empresa chamada Novacap quem detalhou a construção da cidade, sob a chefia do arquiteto Luiz Costa. Brasília foi inaugurada em abril de 1960 pelo então presidente Juscelino Kubitschek. E aí, qual dessas curiosidades você já conhecia e qual mais te surpreendeu? Sentiu falta de algum fato curioso nessa lista? Conta pra gente nos comentários. E até o próximo vídeo!